Hoje na Rádio Nova Antena estamos algures em Montemor Novo, na casa do Joel Pedreirinho e da Susana Pregana, porque tem aqui um membro da família muito especial que nós conhecemos através do Facebook, que é o nosso amigo Oscar. O Oscar é um Jack Russell, um jovem com 4 anos apenas, mas que já tem uma história de vida daquelas que merecem ser contadas. E esta família também o tem. É uma família que serve de exemplo para todos aqueles que nos ouvem, porque em vez de ir pela via mais fácil, foram pela via mais difícil, que é uma via feita de amor, paixão e também muita amizade para com este pequeno Oscar, que infelizmente teve aqui um percalço na vida. E vamos contar esta história, e é um prazer estar aqui na vossa casa num final de tarde. Joel, há 4 anos atrás chegou este amigo Oscar à vossa vida, ainda não tinham filhotes, portanto foi um primeiro filhote que entrou na vossa casa. Como é que saíram da vossa zona de conforto e acolheram este super cão na vossa casa? Primeiro de tudo, muito obrigado por esta pequena entrevista. Pronto, é sempre bom e especial termos a possibilidade de dar a conhecer a nossa história, mais a história deste pequeno Oscar. Foi uma história especial que nós sempre acreditámos e nunca perdemos a esperança. Para responder à tua pergunta, Paulo, foi para mim o meu primeiro cão. Nunca tinha tido um animal de estimação em casa e sempre quis ter, e chateei a Susana para o termos. Após alguma insistência consegui colocar o Oscar na nossa casa. Inicialmente tínhamos uma casa muito mais pequena, que era um T1, um apartamento. O Oscar ficava num cantinho na cozinha. Eu tentei convencer a Susana que tudo ia ser fácil, mas não era fácil. Pronto, era um pequeno apartamento, mas lá nos acomodámos os 3 e foi ótimo os primeiros tempos com ele, e como está a ser até agora. Pronto. O Joel, portanto, insistiu e a Susana, lá às tantas, após muita insistência, lá ficou convencida. Lá cedi a tanta insistência, sim, mas é um pouco como tudo aquilo que ele quer, não é? Ele primeiro insiste, eu digo que não pode ser, mas ele depois sempre leva a sua adiante. E pronto, nós vivíamos num T1 em Odivelas, na altura, e não tinha nenhuma varanda. Eu sempre disse ao Joel que eu não queria ter um animal fechado num apartamento, que para ter um animal tínhamos que ter consciência que tínhamos que ter responsabilidade, não era? Não era só ter o Oscar, tínhamos que ir passear de manhã, à tarde, tínhamos que ter cuidados com ele, pronto. E isto foi uma luta do Joel num ano. Eu sempre disse que não é? Porque nós não tínhamos condições. Que eu não queria um cão num apartamento pequeno. Não era por nós e por ele, principalmente por ele, porque eu achava que o apartamento não era o melhor sítio para ter um animal. O Oscar esteve connosco nesse apartamento em Odivelas, um T1, sem varanda, durante 3-4 meses. Depois, entretanto, nós mudamos de casa. Aliás, quando o Oscar foi para a nossa casa, a perspectiva também era essa, era irmos mudar. Portanto, ele não ia lá ficar muito tempo, nem nós, nem ele. Consegui convencê-la com a mudança da casa. Sim, essa também foi uma justificação. Entretanto, mudamos de casa para uma casa maior e com uma varanda muito generosa para o Oscar, não é? Já não era em Odivelas, era ali na zona de Louros, mas pronto, tinha umas condições diferentes. E foi assim que o Oscar esteve lá. No início, nós fazíamos aquilo que toda a gente faz por um cão, não é? Ou por um animal de estimação, íamos passear com ele. De certa forma, em Lisboa, um meio muito urbano, diferente de Montemor, o Oscar também nos serviu para conhecer muitos dos nossos vizinhos, porque lá nós não fazíamos ideia, sem animal de estimação era bom dia, boa tarde, com um cão a ir passear à rua, é quando começámos a conhecer os vizinhos e já identificámos os vizinhos pelo nome dos cães, o que é engraçado e é uma verdade, e que começámos a conhecer os vizinhos todos do bairro pelo nome dos cães, porque de certa forma as pessoas acabam por partilhar os problemas dos cães, partilhar outras histórias e tudo mais. E até partilham os sacos. Exatamente, muitas vezes até partilhamos os sacos, partilhamos as bolas, o Oscar rói a bola de um, o outro rói a bola do Oscar, e é engraçado como se partilhava muitos momentos com os vizinhos, única e exclusivamente pelos cães, porque outros assuntos quase não havia, é o bom dia, boa tarde, de sempre. Ou seja, o Oscar também quebrou aqui o gelo entre vizinhos. Sim, lá havia um jardim em que era um ponto de encontro para quem tinha cães. Portanto, a uma determinada hora, ao fim do dia, juntavam-se todos nós que tínhamos cães ali na zona, juntavam-se lá, e era muito engraçado porque os cães socializavam, não é? E nós também socializávamos, não é? Os donos dos cães e os cães. Portanto, era assim um ambiente engraçado, e era uma rotina quase todos os dias, nós saímos de casa àquela hora, mais ou menos àquela hora, com o Oscar, íamos lá nós passear com ele ao jardim. Os cães naquele jardim específico, não é? Porque há pontos que os animais têm que andar contra ela,
rua e temos de ter outros cuidados, não é? Mas naquele jardim não era assim, nós podíamos os soltar, eles andavam por ali mais ou menos à vontade, sob o nosso controle, não é? Mas pronto, para eles era bom, porque era um espaço amplo e agradável, podiam correr de um lado para o outro, não tinham impedimentos, não havia perigos nenhuns por perto, e para nós também, porque estávamos ali com os outros donos a partilhar, não é? Algumas experiências, algumas coisas do dia-a-dia, sei lá, a jogar conversa fora, como se costuma dizer, não é? E estávamos por ali, portanto, para nós também foi bom ter o Oscar, porque nos ajudou a integrar naquele meio na altura. Para além dessa quebra de gelo, Joel, o que é que o Oscar vos trouxe à vossa vida? Para além desse possibilitar de novas amizades e diálogo com vizinhos, novos conhecimentos, o que é que o Oscar vos trouxe também enquanto casal para a vossa vida? O Oscar trouxe-nos o amor e a paixão que eu nunca pensei que se era possível ter com um animal de estimação, como nunca tinha tido nenhum. Como casal uniu-nos ainda mais e veio-nos trazer, se calhar, certos laços e afectos com os animais que nós nunca achávamos ser possível ter. Por exemplo, eu sempre gostei de ter um animal, sempre quis ter um cão, mas nunca pensei, se calhar, fazer certas e determinadas coisas que viríamos desde então a fazer, como hoje em dia acho completamente normal. Pronto. Desde qualquer problemazinho irmos a correr ao veterinário, preocupados, como se um filho tratasse, tratá-lo igualmente como se fosse um filho. E a Susana, que deu muito trabalho ao Joel ser convencida, agora com o Oscar entre vocês, entre a família, agora também já com um filhote, via a sua vida sem o Oscar? Não, eu agora neste momento não vejo o dia-a-dia sem o Oscar, porque o Oscar tem uma rotina, não é? Uma rotina própria e que eu tenho que cumprir todos os dias com aquela rotina. Portanto, o Oscar faz parte da família em que também nos prende numa rotina, não é? O Joel nunca teve animais de estimação, mas eu vivia num meio pequeno até aos 10 anos, portanto eu sempre vivi perto dos animais, portanto eu sabia o que era ter animais. Eu em miúda, em criança sempre tive cães, portanto eu sabia o que era ter um cão. Por isso é que eu dizia sempre ao Joel que não queria cães em apartamentos, não é? Porque eu sempre achei que um cão devia ter um espaço livre, com um espaço que pudesse correr, brincar, que fosse mais aberto, não um espaço de um apartamento. Portanto, eu acho que às vezes ter uns cães em apartamentos tão pequenos, não sei até que ponto é bom para eles, para os próprios cães. Portanto, eu sempre dizia ao Joel que não queria um animal preso num apartamento durante 8 ou 9 horas ou 10, que eram as horas que nós estávamos fora de casa. Naquela altura era muito tempo para um animal estar sozinho em casa. Para além dos estragos que eles fazem também sozinhos em casa, e em pequenos então nem calcula, né? Foi sofás, foi cadeiras, foi tapetes, pronto, foi tudo. Portanto, o Oscar é um autêntico roedor. Ainda é um bocadinho, não é? Ele agora com a idade já está mais calmo, mas na altura, quando era mais jovem, tudo o que lhe aparecia à frente era para roer, não é? E num apartamento em que não havia varandas, não é? E mesmo que se tivesse varandas, ele estava com acesso à casa, portanto aquilo correu assim um bocado na altura, foi assim um bocado, pronto, mas era... Cada vez que ele fazia uma partida dessas, qual era a vossa reação? Outra vez, Oscar? Era mais ou menos isso, sim. O Joel ficava sempre um bocado mais chateado que eu, porque eu sempre achei que isso iria acontecer, não é? Pronto, para mim não era surpresa nenhuma que ele fizesse isso, e outras coisas piores que acabou por fazer. Mas pronto, eu sempre tive mais paciência que o Joel nestes casos. Já tinha a rodagem feita? Já sabia o que é que me esperava, sabe? Por isso eu já sabia que quando nós temos um animal e quando temos um animal de estimação que gostamos, é para cuidar dele até fazer o máximo possível, não é? Por ele, que nós também conseguíssemos fazer. Pronto, e foi isso que a gente fez pelo Oscar, durante este percurso todo de 4 anos, que já dava aqui, já dá que contar, não é? Tanto dá de contar que estamos aqui a contar a história do Oscar. É que a história do Oscar, e o que nos fez vir aqui, foi... uma infelicidade muito grande que vocês, e sobretudo ele, também teve, que foi ter sido atropelado com consequências muito graves para eles, que foi ficar paraplégico. Não tenho a indicação do dia preciso que foi, mas foi um dia em que certamente na vossa vida há um antes e um depois. Recorda-me um pouco desse dia, Joel. Pronto, olha, isto foi, eu não sei precisar o dia, foi em março. Eu, quando recebi o telefonema, recordo-me perfeitamente, estava na Avenida da Liberdade, ia em trabalho, ia para uma obra, pronto, em trabalho. A Susana ligou-me, disse que o Oscar tinha sido atropelado e que não sabia o que é que devia de fazer porque estava sozinha com o Francisco em casa. E então, eu recordo-me de voltar para trás, só que como tudo em Lisboa e o trânsito eram 4 da tarde, 3, 4 da tarde, cheguei a casa, se calhar 45 minutos depois, já o Oscar tinha ido para a clínica veterinária,
veterinária, o Francisco tinha ficado com uma vizinha, uma das vizinhas que se ficaram logo ali no imediato a ajudar, e eu fui diretamente depois de casa à clínica. Quando cheguei à clínica foi um choque porque a Susana tinha-me dito que o Oscar tinha umas mazelas na cabeça, umas pequenas feridas, mas que o que preocupava é que ele tinha ficado totalmente imóvel e estático à frente do carro, que o atropelou sem qualquer tipo de reação, parado. E o choque foi quando cheguei à clínica de veterinária e o vi numa jaula, totalmente todo urinado, amarelo, totalmente sem reação nas patas traseiras, e a Susana já com um pré-diagnóstico, e completamente em choque, porque o que nos disseram era mau, era muito mau, era muito trágico, e não nos deram totalmente esperanças para o Oscar voltar a andar logo ali no imediato. O médico foi muito direto e foi um choque nesse dia para nós. A Susana, que viveu ali um momento mais quente, e ela é que ficou ali com aquele impasse, com aquela aflição. Os médicos, de certa forma, que eles já estão habituados a explicar, muito diretos, muito frontais, e aquilo parece que nos caiu logo tudo ali aos pés, onde nos deram a vida dele quase nas nossas mãos. Nós tínhamos de decidir o que faríamos, se aceitávamos a eutanásia ou não, ou se queríamos ficar com ele nessas condições. E fomos nesse dia dormir sobre o assunto, um pouco a quente. Susana, imagino que passou nesse dia, que é um dia de uma memória muito má para o casal e para si. Como é que foi também viver esse impacto tremendo inicial? Foi assim. Na altura o Oscar saiu de casa com o meu cunhado. Eu fiquei em casa com o meu filho. Eu pedi ao meu cunhado para ir passear o Oscar à rua, porque como era habitual, naquela hora, ao fim do dia, o Oscar estava habituado a dar um passeio. E eu não podia, porque o Jó ainda não tinha chegado. O Francisco tinha acabado de ir buscar à escola, porque ainda era pequenino, ainda tinha 1 ano. E o meu cunhado acabou por ir passear o Oscar. Mas o Oscar é um cão muito desobediente. Tem muito pouca obediência. Até a nós, aos donos. E acho que tinha mais obediência a mim. Portanto, era difícil. E o meu cunhado, acidentalmente, ingenuamente, inocentemente, libertou o Oscar. Nós vivíamos numa zona até com uma proteção. Havia uma parte ali na nossa, onde nós morávamos, que era desafogado para ele e era seguro nós podermos o soltar. Mas nós, e eu e o Joel, que ele tinha algum respeito. Ao meu cunhado, ele já não tinha esse respeito, não é? Muito menos quando vê outro cãozinho do outro lado da estrada, em que pensou, e que o meu cunhado nunca imaginou que ele fugisse. Mas ele fugiu, na altura. E o Oscar fugiu, passou a estrada para o outro lado a correr, e naquela ansiedade de ter com o outro cão foi atropelado. O meu cunhado também entrou um bocado em choque na altura, porque não estava nada à espera que aquilo acontecesse. Foi ter comigo a casa e disse-me: olha, vai lá abaixo, que o Oscar foi atropelado. Eu até pensei que ele estava a brincar comigo, que aquilo não era verdade, que ele tivesse fugido, que ele tivesse... Não era bem verdade aquilo que me estava a dizer. Entretanto, eu desci lá abaixo, ele ficou em casa com o bebê, eu desci lá abaixo e realmente o cão estava estendido no alcatrão com o carro e já uma quantidade de vizinhos ali à volta. Eu nem sei muito bem o que é que eu pensei naqueles momentos, pensei, bem, agora o que é que eu vou fazer, não é? Tenho o bebê em casa, tenho o Oscar aqui a precisar de ir para o hospital, o que é que eu vou fazer? Entretanto, a minha sorte foi que chegou uma vizinha, que por acaso tinha sido minha colega na faculdade e que éramos vizinhas na altura, e disse-me: olha, Susana, não te preocupes, eu fico com o Francisco, está descansado. Até o meu filho e a filha dela eram colegas na escola, portanto nós tínhamos ali uma relação pessoal e conhecíamos há algum tempo. Então eu confiei o meu filho a ela ficou com ele em casa e eu peguei no Oscar e fui a correr para o hospital mais próximo que havia de nós, que naquela altura era o Hospital Veterinário de Ramada. Eles receberam o Oscar, é um cão que tinha sido atropelado. Curiosamente, ficamos a saber, aliás, nós já sabíamos isto, que o Jack Russell, uma das principais causas de morte era o atropelamento. Portanto, nós até já estávamos à espera, assim, à espera não, mas já estávamos sempre receosos, não é, que isto um dia fosse acontecer, porque ele realmente era um bocado desobediente. E nós no início até pensamos que em ir com ele a uma escola, ainda vimos algumas escolas para ele ser mais obediente, para nos ensinar truques, e nós fomos pesquisando na internet truques de obediência, para eles terem mais respeito aos donos. Entretanto, lá na clínica, o que nos disseram foi: não é bom o que está aqui a passar, provavelmente o Oscar tem um traumatismo na coluna, mas temos que fazer exames mais rigorosos, vamos esperar esta noite, vocês vão pensar, vamos esperar esta noite e amanhã vem um veterinário com mais experiência, já com experiência nestes casos, e que depois vai falar convosco. E assim foi, nós nessa noite ainda fomos visitar o Oscar à clínica, depois voltamos para casa a pensar muito no assunto, o que é que nós devíamos fazer, a pensar nos vários cenários, a fazer várias pesquisas, o que é que havia de
possibilidades, o que é que poderia acontecer, caso semelhante, o que é que poderia acontecer ao Óscar. No dia a seguir, no Hospital de Odivelas, fomos lá, fomos atendidos por um médico, que nos disse que ele tinha que fazer um exame, um TAC à coluna, pronto, que só se fazia na Faculdade de Veterinária de Lisboa. Portanto, aí pegamos no Óscar e... Não há nada. Tivemos nós desse dia, durante o dia, não há meios de transporte, agarrar no Óscar, já com fralda, ao colo, ir ao Hospital Veterinário da Faculdade, fazer o TAC, voltar com ele para a clínica, aguardar o resultado do TAC que só vinha no dia seguinte, e isto tudo, pronto, se o Óscar mostrar qualquer melhoria e continuava sem mostrar qualquer reação aos estímulos nas patas traseiras. Pronto. Os médicos continuavam ainda com o diagnóstico conservador, dizer e direto, que era muito difícil, se não voltasse a ter a sensibilidade profunda, que iria ser difícil voltar a andar, que perdia depois a sensibilidade, pronto, tudo o que é as necessidades fisiológicas dele, teria que ser estimulado para. E passou mais um dia e sem sabermos como é que iria ficar. Temos uma amiga que é veterinária e nós na altura contactamos logo com ela. E ela também nos alertou para algumas coisas para o estado do Óscar, não é? E recomendou-nos, depois de ter feito o TAC, o veterinário ter falado connosco, e o veterinário disse-me ao telefone, olha, assim, já vi o TAC, os resultados já chegaram, e a questão é, há o caminho da eutanásia e há outro caminho da cirurgia. Sendo que a cirurgia não é garantido que o Óscar vá voltar a recuperar a mobilidade, que ele volta a andar. E eu perguntei depois, entretanto, ao veterinário, então diga-me, em percentagens, qual é que é aquela percentagem que você me diga da operação que ele volta a andar? Ele disse, olha, há uma percentagem de 2-3% que ele volta a andar com esta operação. E nós ficamos muito desanimados com isso, não é? Ele está-me a dizer que mesmo que eu faça essa cirurgia ele não ia melhorar em nada a mobilidade. Isto foi um bocado difícil, não é? Então eu telefonei ao Joel, estivemos a conversar, falamos com essa nossa amiga que nos recomendou procurar uma segunda opinião, porque uma segunda opinião às vezes sempre nos ajuda, também nos ajuda a desempatar um bocado qual é que era a nossa decisão, o que é que nós íamos fazer. E ela recomendou-nos um colega do Centro de Cirurgia Veterinária de Loures, o Dr. Rafael, e nós decidimos então pegar no Óscar, tirá-lo da primeira clínica veterinária, ir ao Centro de Cirurgia de Loures com ele. Ele foi examinado pelo Dr. Rafael. O Dr. Rafael é um médico muito otimista, que deu-nos grandes possibilidades, não é, do Óscar recuperar, porque tinha visto vários casos como o Óscar e que acabavam por recuperar e que deu-nos grandes esperanças a nós. E nós decidimos avançar, até porque a janela era muito pequena. Entre o momento do atropelamento e até a operação, nós tínhamos uma margem de 48 horas, não era mais ou menos 48 horas? Cerca de 48 horas para decidir se partiríamos para a cirurgia ou não, porque é aquele tempo em que o estímulo na parte da coluna, ainda não, a informação não está totalmente perdida, então se for operado, nessas horas é possível ainda voltar e é mais fácil a recuperação. Tanto que nós aí, o médico foi muito otimista connosco, disse este cão vai voltar a andar, vocês não se preocupem. Eu tenho muita esperança neste caso, isto é uma raça que é muito sendo estimulada, é muito ativa e vocês confiam em mim, e nós ali a quente, pronto, vamos partir para a cirurgia, nem pensámos duas vezes, fomos à clínica veterinária, assinámos as documentações para dar alta e fomos colocar o Óscar na outra clínica veterinária para ser operado. O médico sempre nos disse, pronto, que o pós-operatório iria depender muito de nós, ia ser um cão que no pós-operatório teria que usar fralda, iria estar com uma sutura ao nível da coluna, iria levar uma placa, basicamente o que ele levou foi uma placa que unia os discos que estavam totalmente comprimidos e que iria alargá-los para a coluna voltar a estar com aquele espaço entre discos que devia estar. Olha, o Óscar neste momento está a destruir um brinquedo do Francisco. Como é normal aqui sempre, que são os dois aqui na sala, é uma guerra. Joel, permite-me fazer aqui uma síntese disto tudo. Houve um momento, de facto, acredito, de desolação, de tristeza para vocês, em que houve esse primeiro prognóstico muito negativo em relação à recuperação do Óscar. Vocês tiveram, então, essa ajuda de uma amiga da Susana, a Inês Cunha, que aconselhou uma segunda opinião, uma opinião que veio abrir aqui uma janela com um sol radioso, e ele foi de facto operado. Ou seja, vocês, primeiro que tudo, não se ficaram pela primeira opinião e, de facto, a amizade que tinham pelo Óscar e por aquilo que ele já representava para vocês, não se ficaram por aí e quiseram lutar pelo Óscar. Sim, e principalmente foi isso. Decidimos e até perguntámos a nós próprios quem seríamos nós para decidir o futuro do Óscar. Tipo, quem éramos nós para decidir se devíamos ou não eutanasiar o nosso cão. O nosso cão que nos fez companhia nos primeiros anos, onde não havia o nosso filho, onde foi o primeiro animal e o primeiro cão do nosso filho, que o viu
viu crescer nos primeiros anos de vida, que o recebeu de berço em casa, que tivemos que trazer uma fralda quando nasceu o Francisco para ele o receber em casa, como costumava dizer, trazer uma fralda para ele cheirar, que iria receber um bebê, e ele chegava ao berço. Começámos a lembrar desses momentos, pensámos, vamos eutanasiar o cão, um cão com 2 anos, que direito é que temos nós para o fazer? Quem somos nós para o decidir e fazer? Lembras quando eu te falei na responsabilidade de ter um animal? Também é isto, não é? Quando nós temos um animal, temos que pensar bem que condições é que lhe queremos dar, não é? Se temos condições para o ter, não é? Então, quando ele foi operado, o Oscar veio para casa. Aquela primeira semana em casa, connosco, foi muito complicado. Nós tínhamos de nos levantar às 6 da manhã para cuidar dele, para dar os medicamentos, para mudar o penso, para ajudar a higiene, para dar banho. Depois, às 7h30, depois do Oscar estar despachado, íamos despachar-nos a nós e depois íamos acordar o Francisco para vestir o Francisco, o pequeno almoço do Francisco, metê-lo na escola e depois às 9, para estarmos às 9 os dois nos respectivos trabalhos. À hora de almoço, durante uma semana, eu abdiquei da minha hora de almoço para ir a casa. Eu até tinha uma vantagem, trabalhava relativamente perto de casa, 10, 15 minutos, conseguia estar em casa. Para quê? Para ver como é que estava o Oscar, para mudar a fralda ao Oscar, porque o Oscar também usou fralda durante um tempo, para dar a medicação, para fazer o penso dele, pronto. Durante uma semana eu disse ao Joel, e nós já tínhamos visto algumas alternativas, e já tinha comentado isto no trabalho com algumas colegas. E houve uma colega no trabalho, na altura, que me disse, e que me recomendou o Centro de Reabilitação Animal da Arrábida. Disse que conhecia a médica responsável, que elas eram fantásticas, que a cadela dela costumava ir lá pontualmente 1-2 vezes por mês fazer fisioterapia. Então esta ideia da fisioterapia ficou-nos na cabeça. E fomos fazer algumas pesquisas e acabamos por escolher o Centro de Reabilitação Animal da Arrábida, porque perto de nós havia tudo o que nós encontramos era o Hospital do Restelo e outros hospitais, mas que a fisioterapia era marcação. Portanto, nós íamos lá 1 hora com o Oscar e depois voltávamos a trazê-lo para casa. Portanto, e o que o Centro de Reabilitação Animal da Arrábida nos trouxe é que ele ficava lá internado durante um determinado período de tempo, aquilo que nós achássemos e que a equipa médica veterinária achasse também necessário, que ele ficava lá internado a fazer reabilitação intensiva, ou seja, ele não ia só fazer 1 horinha de qualquer coisa, ele era 8 horas por dia intensivo que ele ia fazer. Nós na altura falamos com o Dr. Rafael do Centro de Loures e demonstramos isto, não é? Esta preocupação que nós não conseguíamos ter tempo, porque tínhamos os nossos trabalhos, de fazer aqueles exercícios todos que ele nos recomendava para fazer com o Oscar. Nós não conseguíamos, e porque tínhamos também um filho pequeno em casa que nós também precisávamos dar atenção e obviamente também tínhamos que ter tempo para ele e que não tínhamos tempo para o Oscar, para tudo aquilo, não é? E então decidimos procurar então esta terceira via, que foi a fisioterapia. Tudo era novo para nós, porque quando percebemos que havia respostas, não é, para os animais com o problema do Oscar, aquilo foi tudo uma novidade, não é? Nós nunca tivemos um cão, não é? Quanto mais um cão que tinha sido atropelado e quanto mais um cão que precisasse de cuidados especiais, como o Oscar precisou. Portanto, quando nós entramos em Azeitão, que é onde fica esta clínica, e falamos pela primeira vez com a doutora Ângela Martins, e olhamos à volta e todos os cães que lá estavam eram cães com patologias como o Oscar, ou que tinham sido atropelados, ou que tinham displasias da anca, ou hérnias discais, todos estavam lá em recuperação. E aquilo realmente era tipo uma clínica de fisioterapia para animais. Eles tinham natação, eles tinham passadeiras. Tinham massagens. Pronto, aquilo é um reino animal, é um hospital de reabilitação motora adaptado tudo único e exclusivamente para animais. Nestes casos, e a maioria cães, mas havia lá também gatos. Mas a doutora Ângela Martins, na altura, quando nos recebeu, e eu fui lá primeiro, fui eu que fui com o Oscar, o Joel, entretanto não podia ir porque tinha compromissos de trabalho, e eu fui lá com o Oscar, e ela, durante aquele processo todo, foi a única que me disse, perguntou, mas ele tem sensibilidade profunda? E eu olho, ele já tinha passado por sei lá quantos médicos, não é? Tinha sido analisado não sei quantos veterinários na altura. Disse, olha, uns dizem que sim, outros dizem... Eu acho que ele tem alguma. Foi a minha resposta para ela. E ela disse, então vamos lá ver. E ela foi a única que, com uma pinça, apertou as patas do Oscar e que realmente o cão não tinha reação. Ou a reação que teve era muito pouca. Está a ver isto? Agora vamos fazer isto na pata da frente. E ela nem precisou de apertar muito para ele começar a ganir. Isto é que é sensibilidade, está a ver? Ele não tem sensibilidade profunda atrás. Ele tem muito pouca sensibilidade. Portanto, é consigo. Nós fazemos aqui, nós vamos melhorar com certeza a mobilidade do Oscar, mas eu não prometo que o Oscar vá sair daqui aos saltos e a andar e a correr como era. Quando eu cheguei lá, ela realmente foi a única que me fez o cenário exatamente como estava a ser e como foi, não é? Então o Oscar passou 3 meses em Azeitão, então isto era muito engraçado, sem ter assim muita graça, não é? Isto era ir visitar o Oscar ao fim de semana como se fôssemos visitar um
um familiar ou algum sítio. Portanto, íamos lá visitar o Oscar a Azeitão, em família, aos 3, ao fim de tarde de domingo, ao início da manhã de sábado, lá íamos lá visitar o Oscar. Ele ficou lá 3 meses. A decisão era mensal, ou seja, ao final do mês tínhamos uma reunião com a médica, ela explicava-nos e mostrava-nos os desenvolvimentos e as melhorias do Oscar, que basicamente a fisioterapia que é feita além dos elétrodos, da estimulação e da massagem, é um movimento inconsciente, ou seja, ele como não tem sensibilidade e não tem força nas patas traseiras, dão-lhe estímulos musculares para ter mais músculo, e depois é por repetição de movimento na passadeira que ele, de fazer aquilo tantas horas por dia, que inconscientemente acaba por fazer aquele movimento inconsciente. Chamavam-lhe um nome em inglês que era Spanish Walking, que era um movimento inconsciente, basicamente, em que ele, hoje em dia, nós notamos que se ele estiver num terreno com algum artrito, que se for um tapete, uma relva sintética, algo mais, ou algo do género, ele consegue levantar a garupa e consegue dar uns passos em falso, assim meio desequilibrado, e que nós notamos que não é algo que ele queira fazer, mas é inconsciente, como fez tanta vez na fisioterapia. Hoje em dia notamos esse desenvolvimento, digamos. Nós, ao final de cada mês, tínhamos uma reunião. Depois ele fez parte também de uma investigação e de um estudo feito pela doutora Ângela, que era a adoção e a administração de um medicamento que normalmente é administrado em humanos, em animais, que é o Fampira, que era ver qual era a reação e o desenvolvimento dos animais com este medicamento. Foi-nos pedida autorização para fazer este estudo. Claro está, tinha um custo para nós, o que é estranho nestes casos é um estudo para alguém desenvolver, mas teve um custo para nós. Nós decidimos, pronto, olha, porque não, já que aqui está, já que passou por tanto, vamos experimentar mais isso, e esteve assim dentro dos 3, dois dos últimos foi com esse medicamento, que é a Fampira, que basicamente é um medicamento que era adotado para os doentes humanos com esclerose múltipla, e ali era administrado em pequenas porções e pequenas doses nos animais a ver a reação. Como o Oscar, havia lá mais uns bulldogs franceses, uns salsichas, porque esses cães, curiosamente, não por atropelamentos, mas que sofrem muito de hérnias discais e displasia de ancas, de subirem e descerem escadas, porque são cães com uma coluna muito comprida, com movimentos, têm esse tipo de lesões também. Mas para quem tiver curiosidade de conhecer, o Centro de Reabilitação Animal da Rábida tem uma página no Facebook, e que aí temos a ideia do trabalho incrível que eles fazem, não é? Com os animais e com os donos dos animais. Para já dão esperança aos donos e mostram que há outro caminho para além da eutanásia para os nossos animais, e que eles podem ter uma qualidade de vida. Eu lembro-me que a doutora Ângela disse-me que aquilo que nós estávamos a fazer pelo Oscar era extraordinário, porque havia muito poucas pessoas que o faziam, e que estávamos a dar um exemplo ao nosso filho, não é? Que era não desistir. E isso para mim ficou-me, não é? O que ela me disse naquela altura ficou-me, e realmente eu pensei, não, realmente ela tem razão, não é? O Francisco vai crescer com um cão diferente de todos os cães, provavelmente dos amigos. E então isso fez-me acreditar ainda mais na recuperação do Oscar, e que trazer o Oscar para casa seria muito positivo também para o Francisco e para o desenvolvimento dele. Aceitar a diferença a outros níveis, não é? Aceitar que, e hoje em dia é engraçado, quando vamos passear com o Francisco e com o Oscar, o Francisco vê outras crianças e diz, olha o meu cão, é o meu Oscar, e as outras crianças olham assim para um cão estranho, numa cadeira de rodas. Não é só as crianças, os adultos também acham muito estranho, e cada vez que eu vou passear o Oscar aqui assim por Montemor, eu noto, também já estou um bocado habituada, mas noto que as pessoas, quem vai de carro a branda, olha, uns riem, outros apontam, pessoas que acham estranho. Há pessoas que falam, perguntam o que é que aconteceu, mas o que é que ele tem, o que é que se passa. O que também é bom, não é? As pessoas também perceberem e terem... Por isso é que hoje estamos aqui, é porque a vossa história, de facto, acho que é um exemplo tremendo daquilo que se faz por alguém que se ama. Se nós hoje em dia vemos famílias a desprezar os doentes e os mais velhos, vocês, por um cão, já fizeram muito mais do que às vezes há pessoas que fazem por humanos da própria família, e isso é tremendo. Há pessoas que não compreendem, há pessoas que nos dizem, se calhar o que fosse por uma pessoa vocês não faziam o mesmo. Eu acho que não é isso. Eu acho que aquilo que nós fazemos aos nossos animais também é muito demonstrativo daquilo que nós fazemos a uma pessoa igual a nós. Eu não sei se me consigo explicar, mas eu acho que quando nós sabemos cuidar de um animal, não é por cuidarmos num animal que não vamos cuidar da mesma forma ou melhor de uma pessoa, de um ser humano. É precisamente como cuidamos dos animais também é demonstrativo daquilo que a gente somos como pessoas e como cuidamos dos outros, não é? O percurso do Oscar não fica só aqui pelo Hospital da Rábida, não é? Durante 2 anos nós fomos sempre procurando, e estamos sempre a aprender, e estamos sempre a procurar coisas, o que é que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida do Oscar. Alguma vez se arrependeram de alguma das decisões? Não, eu acho que nós não nos arrependemos de nenhum. Eu pelo menos não me arrependo, e acredito que o Joel também não me arrependa de tudo aquilo que a gente fez pelo Oscar, porque
nós fizemos aquilo que nos era possível na altura fazer. Também sabemos que o que nós fizemos não é possível a muitas pessoas. Isso também é um facto e nós temos consciência disso. Um dos obstáculos também que nós tivemos com o Oscar, assim, cadeira de rodas, foi logo... Nós fomos buscar o Oscar a essa clínica em julho e nós íamos de férias com o Francisco em agosto. Então, o que fazer com o Oscar durante o período das férias, não é? Em cadeira de rodas, porque nós já tínhamos nós quando íamos de férias, ou quando íamos de fim de semana, ou quando íamos de qualquer sítio, o Oscar ficava num hotel para cães, na Casa de São Cristóvão, na Costa da Caparica, que é um local fantástico para deixar os cães. Também foi-nos aconselhado por um amigo que trabalha lá e que nos aconselhou, na altura, a deixar lá o Oscar. E que, entretanto, ia-nos mandando fotografias do Oscar por lá, o que também nos deixava sossegados nas férias, porque sabíamos o que é que estava a acontecer com ele. Então, em agosto, nessa primeira quinzena de férias, que tivemos com o Oscar já em casa, em cadeira de rodas, isto para dizer que, quando ele teve alta de Azeitão, ele veio de cadeira de rodas, porque o que nos disseram lá era que para passear o Oscar ele tinha que ter uma cadeira de rodas e acabaram por fazer lá o médico veterinário que o acompanhou lá na reabilitação, de fazer-lhe uma cadeira de rodas adaptada a ele na altura, para vir para casa. Tivemos de nos habituar à ideia de ir passear um cão em cadeira de rodas, para nós também era assim um bocado estranho, porque será que ele andava bem? Como é que era? Será que ele aguentava muito tempo? Será que ia ferir as patas atrás? Como é que era? Não é? Nós não sabíamos. E desde o ano passado, de julho, até há um mês atrás, o Oscar esteve sempre com aquela cadeira, foi a cadeira que o serviu, mas era uma cadeira de fabrico, digamos, quase artesanal. Pronto, era uma cadeira que, quando o Oscar fazia uma curva mais apertada, virava, tínhamos que ir ajustar. Era uma cadeira que o Oscar iria com as patas a arrastar no pavimento, e se fosse passeios em caminhos com muita rugosidade, como é o Alcatrão ou calçada, feria as patas. Pronto, estava de certa forma limitado, tanto ele como nós, com os passeios com ele. Nós por vezes queríamos ir com ele à ecopista, como fomos logo nos meses seguintes fazer uma caminhada, e ele ficou logo ali na ponte da ecopista. Tivemos que voltar para trás porque ele já estava ferido e ia sangrar. Brincadeiras com ele e passeios teria que ser sempre em relva, em areia. Era limitativo para ele e para nós, porque quando pensámos em passear com ele, não estávamos só, tínhamos sempre que procurar um local que fosse com estas características. O que aqui também agora em Montemor era limitativo. Tínhamos aqui perto da nossa casa um sítio com relva, portanto era um bocado limitativo para o Oscar arranjar aqui espaços com estas características. Mas para acabar o raciocínio lá há bocado, quando ele saiu da clínica e nós tivemos de procurar um sítio para ele ficar, ele ficou neste hotel para cães, que foram extraordinários connosco, porque até na box que ele tinha fizeram uma rampinha para ele entrar na cadeira de rodas. Foram extraordinários. Procuraram de todas as maneiras adaptar o espaço à condição do Oscar, mas que de facto não resultou, porque o chão do box era em cimento e ele acabou por ficar todo ferido. E a responsável pelo espaço foi uma pessoa extraordinária, porque foi comprar tudo e mais alguma coisa para o tratar. Telefonava-me durante as férias preocupada porque tinha acontecido isto e aquilo outro, ia tentar esta forma, outra, pronto. Mas que também nós tivemos dificuldade neste aspecto de encontrar um espaço para a condição do Oscar que o pudesse acolher quando nós não vamos de férias e não podemos levar connosco. Agora não temos esse problema, porque regressamos a Montemor, já não estamos em Lisboa, regressamos o ano passado a Montemor, e ele acaba por sempre ficar cá em casa, ou na casa de algum familiar, ou os familiares vêm para casa cuidar dele. Pronto, esse problema não se coloca agora. Mas na altura foi um bocado preocupante, porque nós começamos a questionar, então e agora? Somos os únicos que conseguimos cuidar do Oscar na nossa ausência, como é que vai ser? Porque, curiosamente, hoje em dia ainda muito grande parte das nossas decisões em torno do Oscar tem muito como base a sua condição. Por exemplo, o pavimento que escolhemos para o nosso quintal tem que ser de acordo com o artrito que permita ao Oscar ter alguma locomoção, ou seja, levantar a grupo e conseguir dar alguns passos, mas não pode ser muito áspero ou muito rugoso para ele não se ferir. Como também não pode ser muito liso, senão ele anda praticamente sempre a arrastar. Portanto, temos que decidir dessa forma. Ele mesmo assim, nesta condição, no quintal, tivemos que meter umas guardas à volta do canteiro, porque ele salta para dentro do canteiro e revolve as flores todas, ou seja, ele continua a ser, hoje em dia, mesmo com este problema, um cão feliz, um cão que está ativo, um cão que nós tratamos de igual forma, apesar de não ser um cão igual. E sabemos que neste momento ele não tem sofrimento, não tem dor. Com o novo veículo que nós, entretanto, adquirimos, ele já não fere as patas, já pode ir para todo lado. Este novo veículo foi no seguimento de uma pesquisa que fizemos na internet, é Dog Locomotion.
A Dog Locomotion basicamente resume-se a uma pessoa, que é o Sr. Pedro, o Sr. Pedro Póvoa, que é um senhor, digamos que é um senhor curioso, que ele basicamente há 11 anos atrás ele tinha tido uma cadela que tinha tido o mesmo tipo de lesão, acho que foi por doença, nem foi atropelamento, e não havia respostas. E ele acho que é da área da carpintaria, serralharia, e é muito curioso, e então ele pesquisou e fez uma cadeira muito artesanal para a sua cadela. Entretanto foi inovando, foi melhorando, houve pessoas a pedirem-lhe favores, ele foi desenvolvendo e atualmente tem uma mini empresa que é única no país neste momento a dar resposta. Neste momento faz cadeiras para cães desde São Bernardos a Jack Russells, a Bulldogs franceses, até para um coelho com 1 quilo. Se formos ao Facebook da Dog Locomotion, nós vimos ele já fez para um coelho com 1 quilo uma cadeira de rodas. Como sabemos, pronto, é uma cadeira que tem que ter um peso muito limitado devido ao animal e tudo mais, mas o que é engraçado é ver a paixão que o Sr. Pedro fala. Quando nós ligámos a primeira vez, ele disse: você não desespera, eu tenho a solução para si, venha cá, vamos tirar as medidas, e aquilo basicamente é um fato à medida, aquilo é um fato que tiram todas as medidas. Antes do Oscar ir para a clínica de Azeitão, nós já tínhamos entrado em contacto com a Dog Locomotion na altura, e que ele disse-nos precisamente isso: olha, não desesperem, vocês não são caso único, há mais pessoas na vossa situação que têm animais assim e que encontraram a solução, portanto vocês também vão encontrar a solução. E nós, na altura, e depois colocaram-se outras coisas, fomos para a clínica da Rábida, fizemos aquele processo e tudo mais, mas nunca nos esquecemos da Dog Locomotion. E quando agora o Oscar precisou de uma cadeira nova, porque esta, entretanto, ele acabou por destruir, não é, com o uso e com brigas com outros cães, porque ele, apesar de estar cadeira de rodas, continua a ser brigão, nós entramos em contacto com a Dog Locomotion e fomos lá. Isto é feito na garagem do senhor, num prédio em Odivelas. E o senhor tem uma paixão tremenda por animais e por cães e tem uma solicitação louca. Portanto, eu acho que o trabalho que a Dog Locomotion faz é também a diferença entre o abater o animal ou não. Não é? Porque há realmente uma solução. A cadeira que o Oscar agora tem permite-nos ir passear com o Oscar para qualquer lugar, sem ele virar a cadeira, sem ele se ferir as patas de trás. Se nós estamos preocupados, vamos depressa, somos devagar, ele pode correr com aquela cadeira à vontade, ir a todo tipo de terreno, à praia, à relva, a todo lado. Portanto, o Oscar agora está mais independente, e nós também, porque conseguimos que ele levá-lo connosco para qualquer sítio onde a gente vá. Quando eu cheguei aqui à vossa casa, aliás, é a prova disso mesmo, é que ele continua felicíssimo. É um animal felicíssimo. Traquinas, como sempre, é um facto, não é? Houve aqui um processo muito longo, de facto, neste ano e meio, desde março de 2017 até este novembro de 2018, foi operado, teve 3 meses na Rábida. O que é um facto é que ele, apesar de melhorar, ficou paraplégico, ou seja, as patas de trás continuam inertes, só que também tem se calhar uma qualidade de vida que se calhar se não houvesse este processo todo, não teria. Sim, à conclusão que nós chegamos, não é? E que também a doutora Ângela disse-nos que a operação, não é, foi importante para lhe dar mais qualidade de vida ao Oscar, porque sem aquela operação, muito provavelmente, ele não estaria assim, estava pior, estava num estado mais apático, ele não conseguia, porque ele vai tendo alguma sensibilidade nas patas traseiras e alguma força na garupa, e todo este processo, né, estes 3 meses na fisioterapia, a operação, vai-lhe dar qualidade de vida no futuro, não é? Mas todo este processo que nós passamos, desde a clínica veterinária de Odivelas que nos recebeu, até à Dog Locomotion, que foi a última porta que nós batemos, a todos estes nós temos que agradecer, no fundo, porque todos estes nos ajudaram no processo do Oscar e no nosso processo de escolha, e onde nós estamos agora, hoje, com ele. Não é? Portanto, a todos eles nós temos que agradecer. Uns foram mais otimistas, outros menos, não é? Outros foram mais realistas. Houve quem dissesse aquilo que nós queríamos ouvir e houve quem nos dissesse e chamasse-nos para a realidade. Foi o que acabou por acontecer, é que o Oscar, e eu lembro muito bem da Inês Cunha, uma amiga nossa, nos ter dito que vão fazer este percurso todo, mas nunca se esqueçam que o Oscar vai sempre precisar todos os dias de cuidados especiais. E é isso que às vezes as pessoas fazem este percurso todo, mas depois não conseguem, durante o dia-a-dia, fazer, não é? E ela disse-me isso na altura e realmente eu recordo isso muitas vezes durante o dia-a-dia em que estou com o Oscar, porque é isso mesmo, porque ele fez aquele percurso todo, fez uma cirurgia, fez reabilitação, tem uma cadeira, mas diariamente o Oscar precisa de cuidados. Enquanto qualquer dono tem que ir à rua com o seu cão, para o cão urinar
e fazer as suas necessidades, o Oscar é diferente. Ele tem que ser auxiliado para fazer as suas necessidades, ou seja, nós, periodicamente, de manhã, à tarde e à noite, temos que espremer o Oscar para ele urinar, colocá-lo de pé para ele fazer força para fazer os seus cocós, porque sozinho não consegue, porque estando sem força não consegue ter força, tem que ser auxiliado, e as fezes, a bexiga durante o dia vai enchendo e nós vamos ter que periodicamente esvaziá-lo, que é pressionando lateralmente, foi algo que também tivemos que aprender, e que é pressioná-lo lateralmente para esvaziar a bexiga, mas ele também já sabe, ele também quando já estamos em casa. Nós tivemos que aprender e os nossos pais também, porque na nossa ausência são eles que depois vêm cá ajudar o Oscar, e eles nós também temos que agradecer, porque sempre que nós vamos de fim de semana para algum sítio ou mesmo de férias, são eles que ficam a cargo do Oscar. E como é que foi a reação da família toda a este percurso todo, aos vossos pais? Pronto, os meus pais acharam. O meu pai adora animais, portanto ele nunca se pronunciou muito se aquilo que eu estava a fazer estava certo ou estava errado, não é? A minha mãe opina sempre um pouco mais sobre estas coisas e achava que nós, com o animal, coitadinho, ele não vai voltar a ser o mesmo. Vocês, o que é que vocês estão a fazer ao animal? Porque a minha mãe, na perspectiva dela, estávamos a causar sofrimento, não é? E a prolongar o sofrimento do Oscar. Até que a minha mãe começou a perceber que não, ele continua a regui-la na mesma e faz só disparates na mesma. E ela hoje em dia diz assim, como é que é possível? Ele não mexe as patas de trás, mas só faz disparates. Como é que ele consegue fazer isto? Como? Ela está sempre neste registro. Pronto. Os pais do Joel, não sei se queres falar. Não, é quase a mesma postura. A minha mãe pouco se pronunciou e o meu pai é aquela relação de quem está de fora, se calhar, e não tem aquela paixão nem tem um animal em casa. E que vão fazer isso, o dinheiro que gastam com isso, e ele está em sofrimento, ele arrasta-se. Isso, o melhor para o animal teria sido acabar logo o sofrimento logo quando foi na altura. Mas o que é certo é que se calhar quando estão ao fim de um bocado, estiverem com ele, veem a ação, a atividade que ele tem, veem a hiperatividade que ele tem, veem o movimento todo e a reguilice que no momento dizem logo, pronto. A fidelidade do Oscar manteve-se. Não. É que é tal e qual, não é? A personalidade do Oscar manteve-se, não é? Pronto, não consegue já saltar como saltava, infelizmente, mas a personalidade, esta agitação que ele tem, continua a ser a mesma, não é? E característica de um Jack Russell. Inclusive com outros cães, ele não mede o tamanho, seja que cão for, ele esteja na cadeira ou esteja de rastos, ele ladra, ele rosna e não tem medo. Um dos motivos que a primeira cadeira dele teve que ser substituída foi porque ele decidiu brigar aqui com um cão de unzinho, não é? E começou a saltar parafusos da cadeira por todo lado. Pronto, aí a cadeira ficou completamente apanada e ainda uns meses que a gente tentou remediar, o Joel ainda arranjou ali uma forma de remediar a cadeira, mas pronto, é que ele já não teve assim muita solução e tivemos que optar assim por outra cadeira que fosse mais resistente e que lhe desse mais qualidade de vida. Pronto, eu acho que as pessoas, quando nós contamos a história do Oscar, quem tem cães, e nós antes de começarmos a entrevista estávamos a falar sobre isto, quem tem cães, eu acho que entende, não é? Eu acho que percebe os sacrifícios que nós fazemos por ele. Quem não tem animais, ou não tem cães de estimação, ou assim, não consegue entender muito bem, não é? Faz assim, mas vocês foram gastar esse dinheiro e isso dava uma bela de uma viagem. E dava uma bela de uma viagem para a família toda. Mas se nós não o fizéssemos, nós também acabávamos por ter uma mágoa, não é? Sabíamos que até na altura tínhamos alguma possibilidade para fazer isto para o Oscar e não fizemos. E uma das premissas que nós tivemos assim que o Oscar veio para a nossa casa e que eu disse ao Joel e que impus ao Joel é: agora temos um cão, agora vamos ter responsabilidade sobre ele. Portanto, se tu quiseste o cão, agora não te livras da responsabilidade. Portanto, o que ele for precisar e que ao nosso alcance tiver, nós temos que fazer. E foi um bocadinho assim que aconteceu. Que todas as decisões que tomámos até agora não mostramos qualquer arrependimento, antes pelo contrário, mostramos algum orgulho, e acho que é um exemplo que estamos a dar ao nosso filho, todo este percurso que fizemos, que ele de hoje à amanhã até tomará como um exemplo dos pais que fizeram por um animal, porque ele nascendo numa família com um animal, ele vai de certeza de gostar de animais e vai ter um respeito tanto pelos outros como pelos animais. Nós não sabemos muito bem, quando criamos o filho, qual é que vai ser a personalidade dele. Estas são as nossas expectativas que nós temos, não é? E é os valores que nós lhe queremos transmitir. No fundo, não é? É que ele gosta de animais, respeite, e que o Oscar, o ter um cão diferente, também lhe vai demonstrar que há diferenças no mundo a todos os níveis. Não é sempre o melhor nem o mais compensatório. Como é que é a relação entre o Oscar e o Francisco? Pronto, o Francisco gosta muito de ir passear o Oscar. Gosta
levá-lo na trela. Às vezes não é fácil, porque o Oscar, quando vai passear, tem muita força e às vezes leva assim o Francisco assim por arrasto. Pronto, mas o Francisco gosta do Oscar, se bem que o Oscar é um Jack Russell. E é uma agitação louca, não é? E eles têm muitas disputas e brigas, os dois, pelos brinquedos, porque o Oscar gosta de brincar com os brinquedos do Francisco, e o Francisco, claro, não quer que ele mexa nos brinquedos dele, portanto aqui há assim um espaço para cada um, não é? O Oscar tem o seu espaço, o Oscar não lhe faz qualquer mal nenhum, o Oscar adora o Francisco, não é? Mas gosta também muito dos brinquedos do Francisco. Portanto, nós tentamos aqui em casa, quando eles estão em casa, o Francisco no espaço dele, o Oscar no seu espaço, não é? Quando vamos à rua, vão os dois, brincam os dois, mas aqui em casa as coisas têm que ser com alguma moderação, até porque o Francisco ainda é muito pequenino, tem 2 anos e meio e ainda não percebe muito bem aqui a agitação do Oscar. O Oscar, apesar de ter 4 anos, parece que tem 1 ano e nós agora estamos aqui, mas ele está ali a destruir qualquer coisa do Francisco. Aliás, em toda a nossa conversa, o Oscar teve sempre aqui connosco, a dar as sustinhas, a brincar realmente com os brinquedos do Francisco e continua ali, não é? Isto, se o Francisco aqui estivesse, dava briga, não é? Então estavam sempre a brigar. Mas pronto, é assim. O Francisco, quando veio para casa, o Oscar já estava lá em casa, não é? Portanto, o Francisco sempre conhece esta família como o Oscar fazendo parte desta família, não é? Portanto, eu acredito que o Francisco considera o Oscar família porque o sempre conheceu desde bebê. Quando era já no berço, o Oscar andava por ali, e nas saídas o Oscar também ia, portanto o Oscar faz parte da família. Sim, aliás, hoje em dia a primeira recordação que nós temos da saída de casa com o Francisco no berço e no carrinho foi com o Oscar, ainda em boas condições, claro, ainda não estava doente, mas foi com o Oscar e é assim, em campo aberto, num jardim, num espaço aberto, cada um com uma bola, cada um com os seus brinquedos, maravilhosos os dois. Em casa, é briga, começa o Oscar a roubar os brinquedos ao Francisco, o Francisco grita, mãe, anda a ver isto, o pai fica no sofá a rir e o Oscar não é um cão que faça mal a uma criança, que faça mal a uma pessoa, nada, nunca vimos ele a fazer mal com crianças, é muito afável, muito... O Oscar até assim ignora um bocado, quando era mais pequeno o Francisco ignorava um bocado, ligava-nos mais a nós, adultos, do que propriamente ao Francisco, ignoravam um bocado, porque ele não brincava muito com ele, então ele ignorava um bocado. O Francisco é que o ia sempre procurando, mas ele ignorava, ele afastava-se, do género, não me chateias, tu és muito pequenino para brincares comigo. O que é certo é que encontramos aqui uma família que se calhar tornou-se mais forte, mais unida com isto tudo, não é? Sim, e muito mais unidos, muito mais... Sentimos que estamos a dar um bom exemplo ao nosso filho. Como família, sentimos que estamos a fortalecer a nossa união e a nossa relação ao ter um animal também, porque o animal também acaba por... É como a semelhança de uma criança. É alegria em casa, é agitação, é deveres... Às vezes também, não é? Como aos miúdos, também os animais às vezes são motivo de discussão. Quem é que vai limpar? Ora bem, é a vez de quem é que vai passear, agora és tu, agora sou eu, pronto. Faz parte, é mesmo assim. Joel, Susana, acho que aquilo que é o vosso exemplo e o exemplo que transmitiram para o vosso filho é um excelente exemplo para quem nos ouve, porque nos faz ponderar realmente naquilo que é mais importante na vida. E o mais importante na vida é cuidar dos nossos. E o Oscar é, com toda a certeza, dos vossos, da vossa família. Havia aqui outra conversa lateral, que era quando eu olhei para o Joel, é que o Joel era uma pessoa há uns tempos atrás e agora tem menos de 32 quilos, não é? Acha que o Oscar também fez com que o Joel se motivasse a perder estes 32 quilos? É curioso, porque quando uma das desculpas, ou um dos motivos, um dos argumentos, assim é que é, um dos argumentos que o Joel usava para termos o Oscar era, sabes, é porque quando temos um cão a gente vai fazer caminhadas e as caminhadas fazem bem. Bem, na verdade, o Oscar tem 4 anos e não foi por o Oscar que o Joel perdeu peso, não é? Os motivos que o Joel perdeu peso foram outros. Mas esse foi um dos argumentos, sim. Ele usou muito esse argumento, com um cão fazemos caminhadas, fazemos isso, mas não... Os homens são assim. Mas agora com a cadeira nova e com menos 32 quilos, agarrem-nos. Muito obrigado a vocês por este pedaço de final de tarde, neste caso de domingo, de nos terem recebido na vossa casa e podermos, de facto, espalhar esta história por quem nos ouve, porque merece, de facto, ser partilhada, merece, de facto, ser divulgada. E muitos parabéns
por aquilo que vocês representam. Num mundo em que as pessoas só pensam no próprio umbigo e na autossatisfação e estão-se pouco relando com os outros, vocês foram pelo caminho inverso. Muito obrigado a vocês. Muito obrigada a nós. Obrigado a nós.